Bom dia, missionário Mauro, a paz do Senhor. A paz, Senhor. Bom dia, missionária Margarete. Bom dia a todos vocês, que nos ouvem. É um grande prazer estarmos novamente aqui, com vocês, trazendo as preciosidades da palavra de Deus. Glórias a Jesus. Amém. Então, missionário Mauro, eu tenho aqui, em minhas mãos, um texto muito maravilhoso, um texto assim que é de suma importância, que nós devemos, nos olhar para ele e vivermos e desejarmos ter esse encontro real que Jesus aqui fala com Nicodemos. Amém. Então eu gostaria de estar podendo ler Amém. o texto, né? Vamos ler. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? Nós lemos aqui em João 3, até o versículo 6. Então, irmão Mauro, é algo assim tremendo poder ouvir, Jesus nesse diálogo com esse homem, que era um fariseu, um homem super preparado, um homem que entendia profundamente, a escritura, do Velho Testamento. E eu gostaria que você pudesse nos falar sobre essa conversa, Amém. essa necessidade do nascer de novo. Amém. É uma palavra profunda, que é a base do Evangelho. A base do Evangelho é a salvação. Amém. E é interessante que esse mestre de Israel, esse Nicodemos, um jurista, um estudioso da lei, ele foi até Jesus de noite. E no grego ele diz: sabemos que você aprendeu a ensinar. Ele foi até Jesus de noite porque tinha medo, tinha vergonha de que os outros o vissem andando atrás daquele que supostamente era um revolucionário da época, não tido como Messias. Mas ele diz: sabemos que você, no grego, foi dado o ensinar. E eu vim até o Senhor. E Jesus corta logo o assunto com ele. Não deixou ele falar mais nada. Saber que Jesus é mestre, saber que ele é o mestre não vai me salvar. O que vai me salvar é saber que ele é o Filho de Deus. Amém. Que é uma revelação, como nós falamos no vídeo passado, a revelação do Evangelho. Ele sabia que Jesus era um mestre. E disse que muitos em Israel consideravam ele como um mestre. Isso. Mas Jesus corta o assunto e fala sobre nascer de novo. No grego, genete significa o nascer, a genética, o gênese da pessoa. Sim. E ele corta o assunto, o elogio foi muito bem feito,
Mas Jesus não está preocupado com o elogio. Ele quer chegar no ponto em que Nicodemos precisava de transformação. Um homem extremamente religioso, porém perdido. Quantos de nós que ainda estamos dentro da igreja, congregamos em uma igreja local, participamos de cultos, de reuniões, de seminários e ainda não tivemos o Genetê, o nascimento do céu. Do céu, o nascimento do Porque a palavra grega aqui não está falando de ter um novo nascimento normal, sim, assim dessa forma clara, mas ter um nascimento de cima. Jesus está falando um nascimento de cima. O nascimento dos céus. Né? O nascimento dos céus. O que é importante é que nós podemos ser extremamente religiosos como esse homem era. Nós podemos ser extremamente zelosos, estudiosos da palavra de Deus e ainda assim não tivemos um novo nascimento, o Genetê dos céus, o nascimento dos céus. Mas como que isso é possível? Como ele perguntou para Jesus, um homem velho tornar a nascer. Jesus não estava falando, é uma brincadeira de palavras do grego. Ele estava falando, você tem que nascer novamente, literalmente isso. Não importa conhecer Jesus como mestre, o importante é saber se ele é o meu salvador. Porque a salvação é pessoal e única. Eu decido ser salvo. E é pela graça de Deus que nós somos salvos mediante a fé. Então o início desse texto é a respeito de fé. É a respeito de arrependimento. Sim. É a respeito de salvação e regeneração, que é uma obra do Espírito. Não é feita pelo homem. Eu não consigo me regenerar. Não. O homem não se regenera por si próprio. Eu estou falando da regeneração bíblica que Jesus está dizendo aqui dos céus. Porque ele disse, eu enviarei até vós o meu Espírito e ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, na vida daquele quem ele habita, faz uma regeneração, uma obra completa da salvação. É um caminho da salvação. Não é por si mesmo. Nós não podemos nos salvar. Não podemos nos salvar a nós próprios, como também não podemos nos regenerar. De forma alguma. O homem adâmico, todo homem, o Nicodemos adâmico, os discípulos adâmicos, todo ser humano, eu e você em casa, vivemos nessa certeza que um dia nascemos. Isso. Não sabemos quando vamos morrer. Isso é um fato. Mas todos nós nascemos da carne. Isso. O nascimento carnal da mãe, teve o parto, nasceu o bebê. Esse é o nascimento normal. Mas Jesus vai além e diz que se eu não nascer do Espírito, eu não posso ver, no grego literalmente ver, o reino de Deus. Porque esse novo nascimento, ele se baseia na fé, no arrependimento, na salvação e na regeneração, que é uma obra do Espírito Santo, transformando o quê? Minha maneira de falar. Metanoia no grego, que significa mudança de atitudes e comportamento. Se o meu comportamento e a minha mente não mudaram, eu ainda não nasci de novo. E corro um risco de ser condenado pelo fato de que ainda estou perdido. Mais à frente desse texto, Jesus fala o quê? O versículo mais conhecido por todos na história da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando, Nicodemos, não tem problema se você não nasceu ainda, mas creia em mim como seu Salvador, não como mestre, que você ouve por aí. Ele é o mestre, ele é o Senhor das bênçãos, ele é aquele que faz milagres, maravilhas. Não, tenha eu como Salvador, Nicodemos, porque no dia que você me tiver como Salvador, a sua vida vai ser regenerada, o guinetê, grego, dos céus. Vai ser novo nos céus. Vai ter não só o nascimento carnal que todos temos, nascemos um dia, mas vai ter o nascimento do céu. E a partir desse momento em que eu for regenerado pelo Espírito Santo, nascendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, sendo regenerado, a minha boca é transformada, minha mente é transformada, a metanoia, a transformação completa. Amém. Isso é um novo nascimento. É um processo. É um processo. Assim como o parto. O parto é dolorido, não é? Para a mulher. A senhora, minha mãe sabe disso. O parto é dolorido. E dói. Dói. Nascer dói. Nascer implica espiritualmente, exatamente, em morrer. Porque a partir do momento que nascemos, já estamos morrendo. Em morrer. Dentro do Evangelho, o novo nascimento só é visível e possível através da morte. Sim. Morremos pelo velho homem. O velho homem precisa morrer para que ele possa nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Como é maravilhoso. E isso nós não podemos fazer de forma alguma. É uma obra do Espírito Santo. Do Espírito. Porque a salvação vem de Deus. Como o apóstolo fala, aquele que tem o Espírito, esse é filho de Deus. Filho de Deus. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. Isso. Mas é possível ser salvo ainda? É. Claro. É possível abrir o meu coração hoje, em casa, quando você está ouvindo essa mensagem? É possível hoje você abrir o seu coração para o Salvador Jesus, Amém. Ao invés do Senhor, Mestre? Abra o seu coração para o Salvador Jesus Cristo, que veio para nos salvar, a mim, a minha mãe, a você em casa, que veio trazer salvação para todo o que crê. Aleluia. E essa obra de salvação está ligada na regeneração feita pelo Espírito Santo. Eu não vou transformar a minha maneira de falar porque eu estou perto de pessoas cristãs e dentro da igreja é fácil falar um vocabulário cristão, parecendo cristão, mas lá fora, como é a minha vida? Então é importante nascer de novo, porque quando nasceu de novo, os pensamentos ruins já foram embora, as más palavras foram embora, o mau comportamento foi embora, e foi uma transformação, é um novo homem para Deus. E nós sabemos quando nascemos de novo, isso é o fato. É verdade. Todo mundo sabe o dia que nasceu. Isso. No novo nascimento é a mesma coisa. Nós sabemos exatamente quando o Espírito Santo, pela sua iluminação, entrou com o Evangelho em nossa mente e fez a mudança. Transformou. Porque também, né, Mauro, missionário Mauro, nós não temos como separar o Salvador do Senhor. Não. Jesus, ele é o nosso Senhor. Desde o momento em que nos entregamos a Ele e a obra do Espírito vem sobre nós, em nós, né, trazendo a salvação, né, e Ele se torna, naquele exato momento, Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. E a obra do Senhor, então, ela começa a se fazer em nós. E o próprio Senhor Jesus disse, falou que
Qual que é a obra de Deus? Que nós creamos nele. Que nós criamos nele. Isso. Essa é a obra de Deus. É. Fazer com que o homem que não conhece a Deus, ou que conheça, como o Nicodemos, um homem religioso, Que conhecia a piedoso, lei, né? que conhecia a lei, mas não conhecia o Salvador. A obra de Deus é fazer com que nós creiamos nele, Em Jesus. em Jesus. É. E nos dando, através dessa bênção do Evangelho, o Espírito Santo, Amém. que é o nosso paráclito, o nosso ajudador, consolador, que vai me ajustar dia após dia, vai fazer transformação na minha maneira completa de ser. Exatamente. É um caminhar iluminado, né? Amém. O nosso entendimento de sabermos que o Senhor Jesus nos alcançou através do seu Espírito. Amém. Então, muitas pessoas podem, muitas vezes, né, terem assim um comportamento transformado. Ah, quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, né? Ah, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, eu tinha minha vida um pouco enrolada, agora já não é mais tão enrolada, mas mesmo assim, ela precisa experimentar o novo nascimento, Sim. a libertação completa do seu espírito, porque Jesus disse, Salvar completamente. o que nasce da carne é Carne. mas o que nasce do espírito. Então, tudo que vai acontecer através desse novo nascimento, eu vou ser iluminada através da palavra de Deus, Sim. porque ela vai nos lavando, nos purificando, nos transformando, né, nos regenerando. Sim. E a obra de Deus vem completa. Como E foi- somos justificados pelo sangue de Jesus. E vamos sendo transformados de glória em glória. E Aleluia. na realidade, né, o nascimento adâmico, todos nós somos frutos dele. O homem já nasce no pecado. Sim, Já somos seres pecadores sim, de natureza. exatamente. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus Para para destruir as obras do diabo. Aleluia. Então não sofra mais, não aceite Amém. mais viver uma vida derrotada, meu irmão. Aleluia. Com os seus pecados, com as suas falhas. Agarre-se a esse Salvador pessoal e único. Amém. E seja livre hoje. Amém. Porque Ele te chamou para viver uma vida mais do que abundante. E essa abundância de vida engloba todas as áreas de sua vida: corpo, alma e espírito. Aleluia. Eu creio que o Senhor falou com você através desse vídeo. Nós pedimos, né, que você possa compartilhar. Isso. Dá um like. Dê o seu like, subscreva, receba aí a bênção do Senhor nesse dia, a bênção da salvação, a bênção da regeneração do Espírito Santo, o novo nascimento.